Sério, eu acho que é a melhor comida que eu comi na minha vida. Ei, amores, tudo bem? Como que vocês estão? Seguinte, hoje uma receita super especial, um dos meus pratos preferidos, para você fazer em casa aí com uma diversidade muito grande, um delicioso, um perfeito arroz de costela. Antes da gente começar essa receita, já vou pedir para vocês, deixa seu like, se inscreve no canal, isso me ajuda demais continuar a trazer essas receitas deliciosas para vocês. Inclusive, ó, já maratona todos os vídeos que tem aqui no canal, porque só tem receita deliciosa e um monte de dicas super importantes que vai te ajudar demais. Então não esquece, deixa seu like aqui, deixa sua curtida, deixa seu comentário também. Aproveita e não esquece de se inscrever no canal e bora pro vídeo. Vamos começar a nossa receita colocando um fio de azeite aqui bem caprichado na nossa panela. Nossa panela tá super quente, isso é muito importante para causar nossa reação de Maillard. O que é a reação de Maillard? Nada mais é do que a caramelização dos açúcares naturais da proteína que tem na própria carne. Isso faz com que a carne fique com aquela crostinha dourada super deliciosa de quando a gente frita um bife, de quando a gente vai ali grelhar, sei lá, um bife. A ideia é, em todos esses pedacinhos de carne, ter essa suculência por dentro, porém por fora, ter essa caramelização que é a reação de Maillard. Aqui, inclusive, eu não estou utilizando somente costela. Como eu tinha uns pedacinhos de barriga de porco aqui na minha geladeira, estou aproveitando também para já utilizar. Inclusive, vocês podem fazer com qualquer carne que vocês quiserem, com a carne da preferência de vocês. Então vocês podem fazer com cupim, com acém, com costela, pode utilizar carnes de porco como lombo, barriga de porco, pernil, pode utilizar até frango que não tem problema. A questão é, você fazer esse tipo de arroz vai trazer muito sabor e você pode fazer com a carne que você quiser. Coloquei aqui na panela todos os meus pedaços de carne, deixei aqui tudo bem caramelizado e agora eu tô começando a temperar, colocando aqui sal e pimenta do reino. É claro que a gente vai utilizar vários outros temperos, mas nesse processo aqui eu só vou colocar sal e pimenta. É super importante em todas as nossas receitas, a gente, todos os passos, todas as fases da receita, a gente temperar. Então essa daqui, como é uma primeira fase somente de selar as carnes, a gente vai temperar com sal e pimenta. Quando bem caramelizado, a gente pode mexer. Então aqui, ó, já estou mexendo todos os nossos pedacinhos de carne. A gente pode ver que estão bem dourados. É super importante a gente entender que essa carne ela não ficou soltando água. Ou seja, quando a gente faz a caramelização, quando a gente sela, cria aquela crostinha, ela impede que os sucos que tem dentro da carne saia e fique soltando aquela água borbulhando na panela. Isso faz com que a nossa carne fique seca. E mesmo que a gente vai desfiar essa carne, então não teria problema ela ficar um pouquinho seca, isso é importante porque traz mais sabor. Aqui eu já tenho todos os meus pedaços de carne super grelhado, pode ver que no fundo da panela, ó, ele já está caramelizando, super sequinho. É bem importante que esse caramelizado fique no fundo da panela, isso vai trazer mais sabor ainda, a gente vai utilizar essa panela para fazer o arroz, então isso vai agregar muito sabor no nosso arroz. Todos os pedaços de carne, todos bem grelhados, super caramelizados, isso é super importante. Eu vou mostrar para vocês agora que eu deixei mais um pouquinho, então ele grudou mais um pouquinho no fundo, então é isso que eu quero, que ele fique grudadinho, todo esse sabor no fundo da panela, porque agora eu vou fazer um processo de deglaçar essa panela. O que é deglaçar a panela? A gente utilizar algum tipo de líquido, algum tipo de caldo, vinho, qualquer tipo de bebida, qualquer tipo de líquido, para puxar esse sabor do fundo. Então a gente vai colocar agora as nossas cebolas, a gente vai colocar os nossos vegetais, e o líquido desse vegetal, ele vai fazer esse trabalho de deglaçar. Aqui eu tô colocando também pimentão vermelho e pimentão verde, vou colocar também cenoura e alho. Lembrando que você pode fazer aqui esse refogado dos vegetais com o que você prefere, não tem problema. Se você quiser colocar alho poró é uma boa ideia, se você quiser colocar salsão é uma boa ideia. Esses vegetais aqui que eu tô dando como dica para vocês, eu garanto que fica incrível, que fica imperdível. Coloquei aqui então o meu tomate, a minha cenoura, a minha cebola, coloquei aqui também pimentão vermelho e pimentão verde. Vou mexer tudo isso agora, esses vegetais vão começar a serem refogados, ele vai começar a fazer o processo de suar, ou seja, soltar os líquidos internos de dentro deles, e aí ele já vai fazer essa função de deglaçar, ou seja, vou deglaçar a minha panela com os líquidos que vai sair do próprio vegetal. Eu posso também já dar uma raspadinha nessa panela, ó, igual eu tô fazendo aqui. Conforme eu vou mexendo, o vegetal vai soltando os líquidos dele, ele vai caramelizando junto com as carnes, o líquido que solta de dentro dele, eu já vou raspando aqui no fundo da panela. Coloquei mais coisas, comecei um outro processo na minha receita, que é a parte dos vegetais, eu vou temperar novamente. Então eu vou colocar aqui mais um pouquinho de sal e mais um pouquinho de pimenta. É importante a gente pensar que a gente está temperando as fases e não temperando o processo final. Então aqui a gente sempre coloca
coloca menos do que a conta, a gente sempre coloca menos do que a gente poderia colocar. Então eu coloquei só um pouquinho de sal e de pimenta ali no começo, agora eu coloquei também somente mais um pouquinho. Eu não tô colocando o sal total da receita, porque senão vou acabar deixando isso salgado, mas sempre arrumando e temperando todos os passos. Olha a quantidade de líquido que já soltou aqui, ó, somente dos nossos vegetais. E olha a cor desse líquido que está aqui no fundo. Isso daqui é toda a caramelização da carne. Quando a gente faz esse processo de caramelização, é isso que acontece. A caramelização, aquela crosta douradinha que está na carne, ela vai soltar para o líquido, a gente vai cozinhar isso daqui. Como a gente vai colocar aqui caldo, água, para cozinhar lentamente, isso daqui, todos esses sabores vão entrar para dentro da carne e aí fazer com que toda essa carne, tanto por dentro quanto por fora, tenha o mesmo sabor. Perfeito. Já deixei aqui todas as minhas carnes grelhadas, os meus vegetais completamente refogados. Eles já soltaram a água e já fez o trabalho que precisava fazer de deglaçar o fundo da panela. Pode ver que agora a minha panela já ficou seca, porque essa água, ela evaporou e foi grudando novamente nos vegetais e na carne, foi caramelizando novamente, e é esse processo que eu quero agora, que os vegetais fiquem caramelizados também. Agora, além de caramelizar os vegetais, eu vou colocar aqui 2 folhinhas de louro, vou colocar uma colher de pastinha de alho que eu mesmo faço, mas se você não tiver, você pode colocar ali tranquilamente o seu alho picadinho e vou refogar tudo isso. Olha o fundo da minha panela como novamente ficou bem caramelizado, ele ficou bem escurinho, é essa a intenção, não se preocupem que isso não é queimado, não vai ficar queimado, não vai amargar, isso daqui é a caramelização dos vegetais. Os vegetais, como tem um pouco mais de açúcar do que a carne, ele fica um pouquinho mais escurinho assim, mas não se preocupem, não vai amargar, não vai ficar queimado. Aqui nesse momento eu estou colocando o meu caldo de carne e vou colocar aqui o meu barbecue. Se você não tiver caldo de carne em casa, não tem problema, faça com água. Esse processo de técnicas de caramelização dos vegetais, da carne, já vai agregar muito sabor para vocês. E aqui eu também estou colocando o meu barbecue. É importante colocar o barbecue nessa receita para trazer um doçor, para equilibrar com a carne, para equilibrar com o arroz e com a potência de sabor que vai ter. Aqui eu mesmo faço o meu barbecue. Se vocês querem a receita desse barbecue, já deixa aqui nos comentários falando que você quer essa receita de barbecue também. Mas se você não tiver o seu barbecue, você pode, sem problemas nenhum, comprar um barbecue de boa qualidade, de boa marca, para utilizar nessa receita. Aqui eu já estou abrindo a minha panela de pressão, porque eu utilizei a panela de pressão para cozinhar. Aqui eu fiz todo o processo inicial na outra panela, que seria mais fácil para vocês verem. Coloquei na panela de pressão, cozinhei, coei, tirei todo o caldo, separei o caldo e aqui eu tenho somente as minhas carnes. Aqui eu estou desfiando a minha carne sem segredo nenhum. Se você quiser colocar essa carne numa batedeira, ela vai desfiar muito mais rápido. Se você quiser desfiar na mão, também não tem problema nenhum. Aqui está basicamente a explicação do porquê eu não usei a costela com osso. Porque na hora de desfiar seria muito mais fácil e mais rápido. Aqui eu tirei os pedacinhos de carne, separei lá o meu líquido da carne, aquele líquido super saboroso, junto com os meus vegetais. Está aqui separadinho de ladinho. Aqui eu desfiei toda a minha carne, coloquei mais um pouquinho de alho, dei uma leve refogada e estou adicionando agora o meu arroz. Não se preocupa, todas as quantidades vai estar aqui embaixo na descrição para vocês. Vou dar uma leve envelhecida nesse arroz, ou seja, uma leve refogada nele aqui, para ele dar uma apertada no grão. Quando a gente fala apertar o grão, é fazer com que o grão fique mais sequinho, segure um pouco desse amido, e segurando o amido que tem dentro do grão de arroz, faz com que o seu arroz não fique empapado. Tá? Essa técnica aqui, para esse processo, nem é tão importante, mas quando você quer fazer um arroz branquinho, mais soltinho, ele é super importante, porque daí o seu arroz não vai ficar papa, ele vai ficar super soltinho. Coloquei aqui agora o meu líquido da carne, ou seja, todo aquele líquido super saboroso, de costela, de barriga de porco, dos vegetais, super delicioso, tá aqui ó, bem escurinho por causa do barbecue, coloquei ele aqui agora, e é nesse líquido que eu vou fazer o meu arroz. Diferente de um arroz branco, onde eu me preocupo em não soltar o amido do grão de arroz, para ele não ficar empapado, nesse caso eu vou mexer para isso acontecer. Quando a gente mexe muito num arroz que está cozinhando, ele solta o amido que tem dentro do grão e faz com que fique empapado. Por isso que a gente sempre fala que não é bom ficar mexendo o seu arroz o tempo todo, diferente de um risoto. Aqui, no mesmo caso do risoto, ou seja, basicamente na mesma forma que a gente faz o risoto, a gente quer sim ficar mexendo o tempo todo para que ele solte um pouquinho mais o amido, e aqui a ideia desse arroz é ele ficar super cremoso, super gelatinoso, com o colágeno da carne, com todos esses sabores. Então a gente quer aqui
que ele fique cremoso. Então não tem problema nenhum a gente ficar mexendo o tempo todo. Inclusive aqui, se precisar, vai colocando mais água. Se você tiver caldo, vai colocando mais caldo. Isso vai fazer com que o seu arroz fique no ponto certo e ainda assim fique caldoso. A gente não quer que ele fique seco. Aqui a ideia é um arroz super cremoso, super delicioso, que vai ficar dessa forma aqui. Olha como tá lindo esse arroz, super cremoso, super bonito, delicioso, incrível. Olha só que receita perfeita. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Isso daqui, ó, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, é um dos pratos mais gostosos que tem. Inclusive, como eu falei pra vocês, vocês podem fazer com outra carne, vocês podem fazer só com barriga de porco, só com costela, pode fazer de frango, isso daqui é delicioso. Não tem como isso daqui não ficar bom. Não tem como. Ó, sério. Ó.